Voltamos e a gente estava falando sobre esperar, Carol. É verdade. E eu lembrei de uma frase. Esperar não significa cruzar os braços e esperar cair do céu. Esperar, eu aprendi isso. Esperar significa caminhar crendo e se equipando. Isso é em qualquer área. Se você está esperando filho, você tem que fazer o quê? Estou esperando, não tem nada para fazer, eu preciso esperar o tempo. Então, eu preciso fazer o quartinho, eu preciso arrumar roupinha, eu preciso estudar sobre parto, sono e tantas coisas. Mas na área de casamento, uma das coisas que me ajudou muito, porque realmente é difícil esperar. Você vê outras pessoas casando, você vê outras pessoas que você fala assim, poxa vida, a outra pessoa nem é bonita e está casando, e eu aqui, né? O que está acontecendo comigo? Faça o seguinte, esperar significa caminhar crendo e se equipando. Creia que o seu tempo vai chegar, mas não fique só no crer. Faça algo, tenha atitudes correspondentes. Comece a estudar, leia livros. Eu lia muitos livros sobre como ser uma mulher virtuosa. Eu lia muitos livros sobre o que o homem espera de uma mulher, a mulher do sonho de seu marido, a dama seu amado e seu senhor. Para mim foi um dos livros mais maravilhosos do T.D. Jakes, a dama, seu amado e seu senhor. Trata você como mulher, você com seu esposo e você com o Senhor. Tantos outros livros, as 5 linguagens de amor. Então, eu lia livros sobre relacionamento, eu ia em congressos que falavam sobre relacionamento, eu assistia pregações que falavam sobre relacionamento. Eu ainda erro no casamento? Erro, mas talvez eu erre bem menos do que uma pessoa que casou despreparada, sabe? Aí você tem que se preparar. Eu vou ter empregado, eu vou ter alguém que me auxilia. Ok, mas a Bíblia fala em Provérbios 31 que a mulher, ela precisa dar ordem às suas servas. Então, você precisa saber. Então, assim, entenda, se prepare em todas as áreas, não só no casamento. Às vezes você fala assim, eu quero abrir uma empresa. Antes de abrir uma empresa, se prepare, calcule, pesquise. Eu quero fazer uma faculdade. Conversa com alguém que já passou por essa área. Porque eu conheço uma menina que passou por medicina e chegou lá e descobriu que não gostava de sangue. Como assim? Então, assim, você precisa se inteirar. Qual que é a área que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é a sua promessa? Estude sobre isso antes. Eu quero viajar para outra nação. Estude a língua, sabe? Não, eu estou esperando em Deus. Deus vai bater na minha porta. Tá, Deus pode bater na sua porta, mas você vai estar preparado? Então, caminhe crendo e se equipando em qualquer área da sua vida. Para quando a oportunidade chegar, você fala assim, pode dar, Deus, porque eu já estou pronto. Interessante de se equipar, porque Deus, ele não tarda. Deus ama tanto os seus filhos que ele não dá na hora que a gente quer, porque ele sabe que a gente vai sofrer mais, né? E fica ali direcionando, o Espírito Santo ali nos dando direção, e a gente tem esse problema. Por que eu não li antes? Por que eu não me esforcei antes? Por que eu não fiz antes? Né? Nesse tempo que a gente tem aí, não tem nenhuma pessoa que possa falar assim, eu não posso estudar. Hoje existem tantos cursos online, mas eu tenho um filho, está ali com o filho, coloca um fone. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Exatamente. Mas a gente quer as bênçãos, né? A gente não quer o processo, a gente quer só o resultado. Carol, outro problema que tem impedido essas mulheres de se tornarem mulheres fortes é a comparação. Nós vivemos um ano passado de muita comparação. Assim como as redes sociais são boas, tem esse problema, porque só mostra fotos boas. Né? Aí as pessoas olham aqui, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser tão dedicada assim. Eu queria ser essa que gostava de lavar louça, fazer comida e não sei o quê, e depois vir. Tem gente que vai saber fazer isso, mas não é para fazer isso. Né? Cada um tem o seu jeito, tem sua vida, sua casa é uma cultura. Sua habilidade, sua seu habilidade, chamado. Né? Seu esposo não é o esposo da outra que vai entender. É tanta coisa, mas fica essa comparação como se ela fosse boa só se o meu cabelo tem que estar arrumado. A minha unha. E assim, ninguém coloca no Instagram coisa ruim. Né? Ninguém coloca ali que o dia está mal. Tem um dia... E quando coloca, recebe tanta crítica que prefere se resguardar. Exato. Porque todo mundo tem que ser perfeito, né? Exatamente. E aí fica, aquela mulher escolhe uma. Para mim ser forte, eu tenho que ser essa mulher. Aí escolhe aquela mulher e vai se esforçando e chega um momento que vai ficando fadigada. Né? Porque não tem prazer no que faz, porque não é para ela fazer aquilo. E aí... chega no meio do caminho, morre.
ou não consegue ser grata pelo aquilo que tem, porque está sempre olhando pelo que o outro tem. Exatamente. E aí, a gente viveu um ano da perfeição. Aí eu tenho que botar o sapato assim, o vestido tem que ser assim. Ou seja, eu não tenho mais nem gosto. Eu gosto de amarelo, mas eu não posso usar amarelo porque a cor não é assim, a ética não é assim. Aí as pessoas perderam seu estilo, começaram a se achar feia demais, né? E vai chegando no meio do caminho, o que a gente viu? Um nível de depressão aumentando no meio das mulheres. Porque eu não sou ninguém, porque eu estou com uma tristeza profunda, porque eu me esforcei tanto e eu não alcancei. Quem se esforça para fazer o que é para você fazer, não tem como não alcançar. Porque a palavra de Deus diz que é perseverando em fazer a vontade de Deus que a promessa se cumpre. E quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, é difícil, mas é leve. Agora, quando você pega o fardo do outro, é difícil e é muito pesado. Aí você vai se frustrar mesmo, não era para você. E o que a gente pode falar sobre essa questão de comparação, sobre essa questão de seguir um protocolo, né? E eu vi gente seguindo o protocolo mesmo, de anotar, de não sei o quê, de fazer, né? Do que pode, do que não pode, né? E assim, eu tenho a minha casa, eu tenho 2 filhos, eu sou pastora, eu faço coisas fora. Se eu fosse tentar seguir a rotina de alguém, meu Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo de Deus, porque eu tenho 2 filhos que parecem iguais, mas são totalmente diferentes, né? Mas se a gente fosse comparar, porque parece que a grama da vizinha do lado, ela sempre é perfeita, o marido dela é perfeito, os cachorros dela são perfeitos, os filhos dela, mãe assim frustrada, eu não sei criar os meus filhos, porque vem a outra. E aí, quando você entra na casa que a grama é perfeita, que o cachorro é perfeito, que é tudo lindo, que é tudo perfeito, você vai conversar com a mulher perfeita e, às vezes, ela quer a sua vida. Por quê? Porque na sua cabeça ela é perfeita, mas na cabeça dela você é perfeita. Então, às vezes, você vai conversar com essas pessoas que, não tem como fulano ter tristeza. Olha a vida dela. Aí, quando você vai ver, ela tem uma dificuldade que, se você tivesse dificuldade, você ia falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Tem uma menina que eu sigo nas redes sociais, que eu acho ela maravilhosa e tal, aquela coisa toda. Uma menina de Deus, a vida dela parece perfeita. Mas eu conheço ela pessoalmente e eu sei o tanto que ela sofre no casamento, na vida. Então, todo mundo fala, ela não tem dificuldade, ela não tem erro, ela não tem... Porque ela é famosa, ela é isso. Mas eu sei o tanto que ela sofre. E eu, se eu estivesse no lugar dela, mesmo com tudo que ela tem, tudo que ela posta, eu falei, eu não queria. Por quê? Porque ela sofre muito, só que ela não coloca o sofrimento, ela só coloca as coisas boas, como todo mundo. Só que a gente tem que parar de achar que o outro é perfeito. Comparação, na verdade, é uma destruição, é algo destrutivo. Não tem nada de bom em comparação. É diferente você admirar alguém e você se comparar com a pessoa. Uma coisa é eu admirar a pastora, nossa, a pastora é uma mulher de Deus. Então, ela é uma mulher de Deus, nossa, eu queria ser uma mulher de Deus como ela. Isso é uma admiração. A outra coisa é eu fazer exatamente o que ela faz. Eu não consigo. Por quê? Porque ela tem um chamado, ela tem uma identidade, ela tem uma forma. Gente, às vezes a gente quer usar a roupa que o outro está usando. O meu biotipo é diferente do outro, então vai ficar horrível. Você fala, nossa, mas na modelo fica tão linda, mas o corpo dela é diferente do seu. Então, comparação sempre vai levar para 2 extremos. Ou eu me acho melhor do que você, nossa, eu sou muito melhor do que a fulana, e isso é orgulho. Ou eu acho muito pior, autocomiseração. Eu nunca vou ficar feliz, eu nunca vou ser isso. Por quê? Porque ela é muito melhor do que eu, ela é muito mais bonita que eu, ela é muito melhor. Não entre em comparação. Você pode admirar as pessoas, mas não se compare. E é difícil demais, é muito difícil. Mas você precisa aceitar a sua identidade. E é engraçado porque quando eu era adolescente, eu fiz seminário com 17 anos. E eu sempre fui muito agitada, muito elétrica. Eu sempre conto isso nos lugares que eu vou. E eu sempre achei lindo as pessoas que são meigas, delicadas e falam assim. E um dia eu falei com Deus, eu também quero ser assim. E eu chegava no seminário, bom dia, tudo bem? Paz, Senhor, do meu jeito. E aí nesse dia eu falei, eu vou ser meiga e delicada e vou falar manso. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? E as pessoas, Carol, tá tudo bem? Você tá passando mal? Eu falei, não, é assim mesmo. De tarde eu já estava, Deus, eu não aguento. Mas eu consigo. A gente acha que pode enganar até Deus, né? Que fez a gente, que nos criou, que nos projetou. Eu sei que no final do dia eu já estava assim, Deus, eu não aguento mais ser assim.
Porque não tinha sido a forma que Deus me criou. É errado você falar manso, ser meigo, delicado? Não. Se Deus criou assim, você vai brilhar assim. Agora, se você é agitada, se você é falante, Deus te criou assim com um propósito e de propósito. E aí Deus falou comigo naquele dia. Todas as vezes que você diz que quer ser diferente, e você vira para mim e diz, Deus, eu quero ser assim, é como se você virasse para mim e dissesse, Deus, no seu lugar eu faria melhor. Aquele dia eu recebi um soco de Deus, né? Tipo, e ele falou comigo, eu te fiz com propósito e de propósito. Nesse dia, quando eu comecei a me aceitar, lógico que é um processo de aceitação, quando eu comecei a me aceitar, eu comecei a ser eu, divertida, brincar e tal. Hoje, eu vou dar aula, eu vou pregar, as pessoas falam, nossa, eu gostei tanto do seu jeito, eu começo a rir. Porque só Deus e eu sabemos o tanto que eu já tentei rejeitar o meu jeito. Por quê? Porque eu me comparava com pessoas que eram daquela forma. Que lindo que as pessoas são assim, mas eu não sou. E às vezes a pessoa que é daquele jeito, minha mãe é super meiga, delicada, ela fala, nossa, eu queria tanto ser como você. E eu falo, nossa, mãe, eu queria tanto ser assim. Então, às vezes, para de se comparar, porque às vezes a pessoa que você admira e que você quer ser, no fundo ela quer ser como você. Então, não se compare. Agora, eu quero dar uma dica. Sabe o que eu aprendi a fazer? Eu seguia 4.000 pessoas no Instagram. Muita gente. Todo mundo seguia. Artista, todo mundo eu seguia. E eu comecei a fazer uma limpa. Limpei. Hoje eu sigo 100 pessoas. Quase muito. Eu deixei de seguir pessoas que eu gostava, que eu admirava. Mas eu falei assim, eu quero tirar. Por quê? Qual que foi o meu critério? E teve gente que ficou com raiva de mim por causa disso. O meu critério foi, o que a pessoa está passando para mim? O que está chegando no meu coração? Só você conhece seu coração. Então, o problema do que a pessoa vai falar, só você conhece. Tinha gente que era muito milionária que eu seguia, que era muito distante da minha realidade hoje. Um dia eu posso chegar lá? Posso, aleluia, quem sabe. Mas hoje é distante da minha realidade. Então, ela postava, cada dia ela estava num lugar. E aquilo gerava um sentimento no meu coração. Poxa vida, eu não vivo isso. Poxa vida, eu não tenho isso. E eu tinha inveja. Eu não tenho medo de falar isso, porque todo mundo passa por isso. Só que a gente não consegue falar sobre isso, né? E eu gerava aquele sentimento, eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar de seguir essa pessoa. Por quê? Porque o que ela está gerando no meu coração é algo que eu não quero para mim. Eu não quero isso. E aí eu não conseguia celebrar aquilo que eu tinha. Eu não conseguia celebrar o meu momento em família, a minha mesa, porque eu queria a mesa do outro. Então eu deixei de seguir. Às vezes eram pessoas que eram amigas minhas, mas que postavam coisas que me geravam tristeza. Nossa, fulano está fazendo isso. Ou gerava crítica, eu queria criticar o tempo todo, eu queria apontar o dedo. Eu falei assim, peraí. E eu comecei a seguir pessoas, só situações, por exemplo, eu estava no momento que eu estava na gravidez. Então eu falei, eu vou seguir pessoas que vão me acrescentar para este momento que eu estou vivendo. Depois eu deixo de seguir e sigo para o outro momento que eu estou vivendo. E eu fiz uma limpa, por quê? Pessoas que geravam em mim sentimentos que eu não queria, às vezes era tristeza, às vezes era inveja, às vezes era me diminuindo. Nossa, olha o que a pessoa está vivendo. Ou às vezes era até amigos, tipo assim, convidou fulano e falando mal de mim para o outro, e eu vi aquilo me gerava uma frustração. Falei, por um tempo eu vou deixar de seguir. Às vezes até família. Família que eu vi que tipo assim, nossa, tá postando isso, mas não vive o que prega. Ou não prega o que vive. Aí eu falei, vou deixar de seguir porque eu tô crítica demais. Então, assim, eu não sei qual vai ser o seu critério, mas eu te aconselho a fazer isso. A fazer uma limpa nas suas redes sociais. Aquilo que te está gerando algo ruim no seu coração, limpa. Sabe, reconheça. Ninguém precisa saber por que você deixou de seguir. Mas você sabe o que está gerando no seu coração. E isso vai deixar de te comparar. Porque eu tinha uma mesa, eu queria a mesa do outro. Eu tinha a minha família, você orou tanto pela sua família. E aí hoje você quer a família do outro. Você orou tanto às vezes para ter a sua promessa, e quando você tem a promessa, você quer a promessa do outro. Então para. Uma das formas de você, um dos antídotos para você não se comparar é a gratidão. Aprenda a ser grato pelo que você tem. Carol, mas eu só tenho uma água. Eu queria tanto ter uma jarra. Deus, obrigado, porque eu tenho uma água maravilhosa. Quando eu casei, eu gosto muito de mesa posta, etiqueta, essas coisas. Eu tenho um curso sobre isso. E eu não tinha mesa. E eu ganhei muitas taças, louças bonitas, só que eu não tinha mesa. E ao invés de murmurar, sabe o que eu fiz? Peguei um caixote de feira, de frutas, virei de cabeça para baixo, peguei um lençol, coloquei um lençol em cima do caixote e fiz a mesa mais maravilhosa para o meu marido com o que eu tinha.
E eu orava, Deus, obrigado porque eu tenho essa mesa. Não tem problema você orar pedindo algo melhor. Deus, um dia eu quero ter uma mesa melhor, mas eu sou grata por aquilo que eu tenho hoje. Passaram-se meses daquele jeito, sentando no chão, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. Aí uma amiga minha foi mudar para um outro estado. Ela falou, Carol, eu tenho uma mesa de 4 lugares, você aceita? Gente, quem me segue nas redes sociais viu. Nossa, a alegria do meu coração, meu Deus, eu tenho uma mesa de 4 lugares. E a mesa era usada, mas eu fiquei tão feliz com a mesa. Eu falei, Deus, eu quero uma mesa muito grande, porque eu gosto de casa cheia e receber gente. Mas eu sou grato por essa mesa, porque eu tinha uma mesa de caixote. Então, aprenda a ser grato com o que você tem hoje. Anos depois, no meu aniversário de casamento, o David conseguiu uma mesa linda, de 8 lugares. Aí hoje eu faço cursos na mesa, recebo as meninas, faço atendimento naquela mesa. Eu dei um propósito para a mesa. Eu não queria só ter uma mesa por ter uma mesa para desfrutar, porque eu queria uma mesa bonita. Mas eu dei um propósito para isso. E Deus foi vendo meu coração. Seja grato com o que você tem hoje. O que você tem hoje? Você tem uma cama simples, você quer a cama dos sonhos? Agradeça pela cama simples. Você pode orar pela cama dos sonhos, mas agradeça pela cama simples. Ah, eu sou solteiro, eu quero ter uma família. Agradeça porque você é solteiro e você pode fazer o que você quiser. Porque quando você casar, você vai ter que prestar contas. É maravilhoso, mas também, às vezes, você fala assim, poxa vida, quando eu era solteiro, eu tinha o meu dinheiro, agora eu tenho que compartilhar. Então, agradeça pelo momento que você está vivendo. Agradeça. Agradeça porque você estava morando com seus pais. Agradeça porque daqui a pouco você não vai morar. Você não vai ter mais eles todo dia. Você vai ter que, talvez, ver por vídeo ou por telefone. Então, seja grato àquilo que você tem hoje. E aí Deus pode te colocar no muito. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quantas dicas nós tivemos aqui, né? Para você ser uma mulher forte, você precisa ter identidade, você precisa ser uma mulher grata, você precisa não se comparar, mas andar no seu limite, né? Saber quem você é. Uma vez eu coloquei uma meta, eu coloquei esse ano uma meta. Cada mês eu leio um livro, né? E falei um pouco de processo, que cada um tem o seu. E chegou uma mensagem para mim assim, pastora, mas a senhora é pastora, a senhora tem que andar na frente, a senhora tem que ler 2, 3 por mês. E eu disse assim, que a disciplina gera constância. E a minha rotina só permite que eu leia um livro por mês. Né? Então, assim... Já é muito por tudo que você faz. Então, o que acontece? Se eu não souber, eu fico, não, o mundo está me cobrando, a sociedade está me cobrando por causa de um título. Mas antes de um título, eu sou uma pessoa, né? Se você não souber disso, você vai ser esmagado pelo título. Exatamente. Então, você é uma mulher forte pelo que está dentro de você aí, as convicções que você tem, né? Ser preenchida pelo Senhor. Foi muito bom estar aqui nesse bate-papo, mas eu quero dizer que não terminou, né? Eu vou deixar a Carol fazer alguma consideração final, mas também você vai receber uma palavra do céu, né? Já. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Eu quero só finalizar falando que uma mulher forte, ela também sabe reconhecer os seus erros. Se você fizer uma lista das suas qualidades, você vai ter dificuldade. Eu quero deixar esse dever de casa. Faça uma lista de todas as suas 10 qualidades, pelo menos 10. 10 qualidades e 10 defeitos. Os seus defeitos vão vir em 5 segundos. As suas qualidades você vai ter dificuldade. Você precisa, uma pessoa madura, uma mulher forte, uma mulher madura, ela reconhece os seus erros. Então, por exemplo, não tem problema nenhum você falar assim, nossa, eu estou com inveja de fulana, então eu quero tratar isso no meu coração. Ah, eu estou com ciúme de fulano, então eu preciso tratar isso no meu coração. Uma pessoa madura, ela reconhece os seus erros, as suas debilidades, mas ela também enaltece as suas qualidades. Qual que é a área que você é bom? Começa a fazer cursos na área que você é bom. Começa a se preparar na área que você é bom. Exalte aquilo que você é bom e trate aquilo que você é ruim. Porque geralmente a gente faz o contrário. A gente quer piorar as nossas qualidades porque as pessoas estão nos comparando, ou a gente está se comparando, e a gente quer exaltar os nossos erros. Porque, eu sou muito feia, eu sou muito triste, eu sou muito isso. Não, querido, você tem o Espírito Santo dentro de você, a mente de Cristo, você é criativo, você pode transformar os seus erros em acertos, e você pode exaltar que você é boa. Eu sou muito boa em falar, então eu vou fazer um curso de oratório. Eu sou muito boa em sorrir, então eu vou ficar na porta da igreja, eu vou dar sorriso para as pessoas, porque elas vão se sentir amadas com o meu sorriso. Eu gosto muito de abraçar, então eu vou abraçar as pessoas que estão se sentindo tristes. Então exalte as suas qualidades e trate os seus defeitos. Não tenha medo de reconhecer as suas falhas. Isso é característica de quem é maduro e de quem é forte. Que lindo! A gente volta já.
Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez e agora eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Uma palavra muito conhecida. Está lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Eles caminhavam com Jesus todos os dias. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, tinha que ser Pedrão, né? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto é muito conhecido, nós já ouvimos várias pregações sobre eles. Mas a palavra não é nova toda vez que você lê. A palavra é a mesma. Mas a revelação é nova todas as vezes que você abre a Bíblia e que você a lê. Então eu quero trazer 4 princípios nesse texto para nós, nessa tarde. Olha que interessante. Jesus pergunta para os discípulos, a quem é que ele convivia todos os dias com aqueles discípulos e estava perguntando: todo mundo tem uma opinião sobre mim. Todo mundo, hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, todo mundo tem uma opinião de quem é Jesus para as pessoas. Ah, Jesus é filho de Maria. Ah, Jesus é mais um dos profetas. Jesus é o Salvador. Cada um tem uma opinião de Jesus. Mas e se Jesus virasse para você hoje e perguntasse: quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? Jesus é só alguém que você quer sugar algo? Jesus é só alguém que você quer extrair algo? Ou Jesus é seu irmão, seu pai, seu amado, seu tudo? E aí, Simão, Pedro, tem uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus fala para ele. Isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Tem 4 revelações que você precisa aprender. 4 revelações que você precisa estar impregnado dentro de você. Primeira revelação é a revelação de quem Deus é. Nós gastamos tanto tempo querendo saber quem nós somos, e isso é maravilhoso. Mas para você descobrir quem você é, querido, primeiro você precisa descobrir quem o Pai é. Sabe por quê? Porque se você for olhar as minhas características, eu tenho características do meu pai e da minha mãe naturais. Às vezes eu tenho personalidade de um, jeito de falar do outro, o olho de um, o cabelo do outro. É natural isso, por quê? Porque eu vim deles. Então, se eu quero saber características, eu olho para os meus pais. E eu vejo refletido em mim algumas características deles. A mesma coisa com Deus. Você quer saber quem você é? Olhe para o seu Pai Celestial. Quando você tiver revelação de quem Deus é, isso você só tem com intimidade. Leitura bíblica, oração, jejum, são práticas que te levam mais perto do seu Pai, que te faz conhecer quem Ele é. Quando você tiver revelação de quem Deus é, olha o que Jesus falou para Pedro. Também te digo que tu és Pedro. Quando você tem revelação de quem Deus é, Deus vai revelar quem você é. Você quer descobrir a sua identidade? Você quer descobrir quem você é? Descubra primeiro quem Deus é. Nós falamos tanto sobre identidade nesse programa. Você quer descobrir quem é você? Quem é a Carol? Eu primeiro preciso descobrir quem é Deus. Por quê? Porque quando eu tenho revelação de quem o Pai é para mim, o próprio Deus vai virar para mim e falar assim: você é isso, isso e isso. Descubra quem Deus é. Tenha intimidade com Deus para ter revelação de quem Ele é. E aí, Ele vai falar para você quem você é. Foi Ele que te criou, Ele que te projetou, Ele que colocou você com características e personalidades únicos e exclusivos. Nós falamos sobre não se comparar. Você é único, você é exclusivo. Não se compare porque Deus fez você e jogou a forma fora. Então, você quer descobrir quem você é? Primeiro descubra quem Deus é. Tenha intimidade com Ele. Intimidade é a revelação de quem Deus é. Aí, você tendo isso, você vai ter a identidade revelada por Deus. Então, a segunda revelação é da sua identidade. Mas quem vai revelar isso para você é o seu Pai, é quem te fez. A terceira revelação, porque Jesus falou para Pedro: tu és Pedro. O que significa Pedro?
fragmento de pedra. Jesus é a pedra angular. Então Jesus estava falando para Pedro: ei Pedro, você é um pedaço de mim. Você é meu filho amado. Você é um pedaço de quem eu sou. Jesus revelou para Pedro a identidade dele. Jesus quer revelar para você a sua identidade. Para isso você precisa saber quem ele é. Intimidade, identidade. A terceira revelação é maturidade. Quando você tiver intimidade com o Pai, você souber quem ele é, ele vai revelar a sua identidade. E depois que ele te der a sua identidade de filho, ele vai revelar o seu propósito. Você nasceu para isso. Você nasceu para cumprir este propósito. Esse é o seu chamado. Foi isso que Jesus fez. Pedro, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse era o propósito de Pedro. Sobre a revelação de quem ele era, edificar uma igreja. Então, quando você descobre quem o Pai é, através da intimidade, ele vai te revelar quem você é, através da identidade. E ele vai revelar o seu propósito, através da sua maturidade nele. E a quarta revelação, sabe qual que é? Jesus falou para Pedro: você vai edificar a igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Deus vai revelar para você qual é a sua autoridade. Qual é a área que você tem autoridade. Porque às vezes a gente fica dando cabeçada em tantos lugares. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Quando você investe tempo descobrindo quem Deus é, tendo intimidade com Ele, Ele vai te revelar a sua identidade. Ele vai revelar o seu propósito através da sua maturidade. E Ele vai revelar a autoridade, o campo que você precisa saber que você nasceu para aquilo, para você fazer. Intimidade, identidade, maturidade e autoridade. Eu, por exemplo, quanto mais tempo eu invisto com Deus, mais eu descubro que eu nasci para ensinar. Primeiro, eu investi tempo em intimidade com Deus e eu descobri quem eu sou. Eu sou filha amada, eu sou a menina dos olhos do Pai, eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Essa é a minha identidade. Com isso, Deus me revelou o meu propósito. Eu crescendo em maturidade com Deus, Deus revelou que eu nasci para ensinar. Eu sou professora de seminário, eu amo ensinar. Então, eu tenho autoridade dentro dessa área. Então, se eu quiser, por exemplo, ir para uma área, eu quero empreender. Se Deus quiser que eu tenha um empreendimento, Ele vai me dar uma autoridade naquele momento, para aquele propósito. Mas o meu chamado mesmo é ensino. Então, eu vou ter um nível de autoridade para ensinar que eu não vou ter para empreender. Agora, se o seu chamado é ser empresário, Deus vai te dar um nível de autoridade dentro desse chamado que eu nunca vou ter e que você não vai ter para o ensino. Então, por isso que nós precisamos entender essas 4 revelações. Quem Deus é através da intimidade. Quem você é através da identidade. Para que você nasceu? Através da maturidade para descobrir o seu propósito. E qual é a sua autoridade? Para você descobrir aquele lugar que você foi chamado para fluir. E fluir com propósito e de propósito. Entenda, querido. Pare tudo o que você está fazendo. E invista tempo em descobrir primeiro quem Deus é. Porque quanto mais você descobrir quem Deus é, mais Ele vai revelar quem você é. Quanto mais você descobrir quem você é, mais você vai ter consciência do seu propósito, do seu chamado. Porque você vai ter maturidade em Deus. E descobrindo o seu propósito, Deus vai revelar a sua autoridade. As portas do inferno não poderão vencer a igreja. Por quê? Porque esse é o seu propósito, Pedro. Porque você é fragmento de pedra, essa é a sua identidade. E porque você teve a revelação de quem eu sou. Então descubra primeiro. Tem gente querendo fazer o inverso. Qual é a autoridade que eu tenho? Qual que é o meu propósito? Quem eu sou? Não, faça o caminho certo. Descubra quem Deus é. A revelação tem intimidade com Deus e tem a revelação de quem Ele é. Aí sim, Ele, o seu Pai, o seu Criador, vai revelar o seu coração através da sua identidade, quem você é. E aí Ele vai te revelar o seu propósito através da sua maturidade. E Ele vai revelar aonde é o campo que você tem que atuar através da sua autoridade. Intimidade, identidade, maturidade e autoridade. E descobrindo isso, querido, não tem nada nem ninguém que possa parar os planos do Senhor para a sua vida. Quem é Satanás para se levantar contra os planos do Senhor para a sua vida? Está na hora de você voar. Está na hora de você viver a plenitude do que Deus criou para ser. Mas para isso você tem que ter essas 4 revelações. Então, invista. Para aí uns minutinhos que você está fazendo. Invista tempo em intimidade. Amanhã, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora.
Não importa. Invista tempo em intimidade, em conhecer o Pai. Isso vem através de jejum, oração, principalmente leitura da palavra. Receba essa revelação de quem o Pai é. Ele vai revelar sua identidade, vai revelar o seu propósito através da sua maturidade e vai revelar a sua autoridade. E aí nada vai te parar e você vai viver a plenitude do que Deus criou para si. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima.